teologia de Elifas, falei sobre ele aqui terça-feira passada. Sempre que nós temos uma crise, a primeira pergunta que nós fazemos a Deus é: onde eu errei? Como se todas as crises fossem resultado de um pecado cometido, de uma insatisfação de Deus conosco. E eu quero apresentar a você que crise é o hiato entre o sonho e a realização. Você sonhou, mas a realização não condiz com o sonho que você estabeleceu. Você sonhou e esqueceu de planejar com alguém que resolveu se tornar o obstáculo para a sua realização. Crise é o desencontro entre o almejado e o alcançado. Crise é o desencontro entre o almejado e o alcançado. Desejei uma laranja, me encontrei com uma abelha e ela me ferroou. É uma crise. A crise é a projeção distante da realidade. Você construiu o projeto, mentalizou, mas a realidade não coincide com aquilo que foi mentalizado. É um momento angustiante, é um momento aflitivo, que pode atingir apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas. A crise pode ser rápida, curta ou prolongada. E quando ela é prolongada, as pessoas nos acusam de falta de fé, falta de paciência, ou até mesmo de Deus estar pesando a mão. Fomos nós quem cometemos os erros que ocasionaram a crise. Há uma série de especialistas em crise que são especializados em aumentar a nossa crise, porque nós já estamos no meio de um vendaval e tem gente que gosta de soprar mais vento, que é para tornar mais forte, mais agressivo. Quem já teve alguma crise na vida? Levanta a mão. Pergunta redundante, mas vai, levanta. Quem nunca teve uma crise? Levanta a mão. Ok. Tem alguém ali, ó. Criança levantou a mão, ele está dizendo: todas as minhas crises meu pai e minha mãe resolvem. Não tem nada a ver com isso, né? Eles que se virem. Crise é a frustração da expectativa não alcançada. Crise é a perda do controle de uma determinada situação. Você pensava que estava tudo sob seu domínio e de repente as coisas se desnorteiam. O mundo desaba. Jó capítulo 1, versículo 1 e 2 apresenta para nós um Jó com a vida tão perfeita que Deus diz que ele tem uma vida integral, reta, íntegra e temente. Dos versículos 3 ao versículo 11 aproximadamente, nós encontramos Satanás gerenciando circunstâncias para desencadear uma crise na vida de Jó. E de repente, do versículo 13 e 14 a seguir, a vida de Jó desaba. Tudo vai mal. Uma crise irrompe quando não se está sendo esperada, até porque se fosse esperada não seria uma crise, estaria dentro do planejamento.
ela vem de onde você menos imagina que ela poderá vir. O vocábulo crise do latim é crisis, e fala de mudança repentina do ambiente, ruptura da estrutura, mudança súbita. Boa parte de nós tem muita dificuldade de manter o fervor, a paixão espiritual, quando está em crise. Muitos abandonam a igreja, abdicam da fé, alguns abandonam a família, alguns se abandonam. Há quem opte por desafiar Deus, como se Deus estivesse à mercê da crise, como se Deus estivesse na circunstância da crise, se blasfema, se murmura. E é interessante observar que os homens de Deus da Bíblia tiveram as suas crises. Por exemplo, Eliseu teve uma crise de saúde e morreu. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 13, que Eliseu esteve doente da enfermidade a que veio falecer, veio a morrer. Esses dias um desavisado numa live disse assim: esses pastores não têm fé, eles falam de cura, isso querendo me desestabilizar, né? Mas não consegue nem se livrar do óculos que usa. Se Deus curasse de verdade, ele não precisava usar óculos. Aí eu disse: vai caçar o que fazer, você não tem, vem para cá para minha sala me pirraçar. Vai à casa, se estiver limpa, suja, que é para varrer de novo. Eliseu teve uma crise de enfermidade. Israel, a nação de Deus, teve uma crise de fome. Se você analisar, e eu estava lendo sobre isto hoje, Jeremias teve uma crise existencial e espiritual tão violenta, que ele diz assim: o Senhor me enganou, e eu deixei o Senhor me enganar. Isso está lá no capítulo de número 20, versículo 7 de Jeremias, até o versículo 13. O Senhor mandou eu profetizar, a profecia não se cumpriu ainda, e o povo está dizendo que eu falei da minha própria boca. Profetas falsos se levantaram falando mensagens diferentes da que eu preguei, e o povo está crendo nos profetas falsos e me desprezando. Elias estava chateado, Jeremias, uma crise existencial e espiritual. Elias teve uma crise psíquico-emocional. Quero morrer, eu não sou melhor do que aqueles que já morreram. Estou falando para você de homens de Deus que são heróis da fé, que são referência para nós. No texto que nós lemos da epístola de Tiago, Tiago está escrevendo sobre o perigo da amizade com o mundo, e ele declara que esta amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. A epístola de Tiago é chamada pelos estudiosos de uma epístola universal. É daquelas que foi escrita para todas as igrejas do seu tempo e consequentemente para as igrejas que haveriam ou haveria de recebê-la. É uma diatribe, é uma tese, é uma dissertação. Tiago está defendendo um princípio, um valor, uma ideia, um conceito.
E o cuidado de Tiago é que a igreja não se torne amiga do mundo, para que com isso não perca a relação com Deus. Ele relembra que a fé requer atitudes de submissão e de obediência. E é dentro desta perspectiva que Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago está defendendo o princípio da ação e reação. Se você quer ter comunhão com Deus, se achegue a Ele, e Ele vai se achegar a você. Eu já disse aos irmãos aqui que Deus muito mais age em resposta às nossas ações do que propriamente de maneira involuntária. Deus mais reage às nossas ações do que propriamente age por sua soberania. Por exemplo, clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Eu amo, ação. Os que me amam, reação. E os que de madrugada me buscam, me acharão, ação e reação. Pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. Batei, ação, e abri-se-vos-á, reação. Buscai, ação, e encontrareis, reação. Chegai-vos, pois, a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Eu li essa semana de um irmão...